gente, sejam bem-vindos a mais uma roda de conversa. Hoje vamos comentar um pouco sobre a lição 2. E, antes de tudo, vou apresentar nossa convidada de hoje, que é super especial, é a Gabi, ela já é de casa. Então, Gabi, seja muito bem-vinda e estamos felizes de Obrigada. ter você aqui. Bom, a lição tem o tema Caim e Abel, doação e conflito. Então, como vocês podem imaginar, a lição traz um pouco da história de Caim e Abel para a gente poder refletir sobre a importância das ofertas regulares e também como que a escolha de se rebelar ou de aceitar a soberania de Deus influencia na nossa adoração e no nosso destino. Então, pensando nessa história, o que deve motivar o ato de dar uma oferta? O que vocês acham? Olha, dando uma olhadinha na lição, ela comenta que ela tem que ser motivada pelo ato da gente entender que Deus, ele cuida de todas as coisas na nossa vida e ele dá pra gente além muito mais do que a gente precisa, né? Então é um meio da gente estar adorando a Deus além do dízimo. Então sempre que tiver um acréscimo de renda, é uma forma de agradecer a Deus que ele tem provido todas as coisas. Eu concordo plenamente, Eli. E ainda mais, eu digo mais, assim, eu acho que é uma forma de a gente mostrar nossa dependência em Uhum. Deus. Porque hoje em dia eu acho que o dinheiro virou um novo Deus, sabe? Acho que isso é uma forma da gente também mostrar que a gente depende dele e não é só isso que nos sustenta aqui. Uhum. Então, gente, o que eu falaria, o que deve nos motivar a oferecer ofertas é a sinceridade. É o relacionamento que nós temos com Deus, quando nós sabemos quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele fez por nós. Então a gente sente, eu acho que isso estimula uma necessidade, uma vontade de retribuir ou de expressar a gratidão por quem Deus é, pelo que Ele faz. Quando eu vejo a história de Caim e Abel, é uma história que eu gosto muito, o pessoal que sabe, eu já comentei, uso ela bastante, né, como referência, porque algumas pessoas falam dessa história como se Caim tivesse entregado o melhor que ele tinha e mesmo assim Deus rejeitou. Então parece que Deus, ele está sendo meio que mimado, assim, sabe? Meio que é, infantil nas suas decisões, né? Porque Caim, ele fez o melhor que ele tinha e mesmo assim Deus não aceitou. E eu acho sempre interessante da gente prestar atenção na história, que não parece que era assim realmente. Porque Uhum. Deus, ele pediu algo, Caim, ele não só não seguiu o que Deus pediu, como eu sempre lembro isso, que quando Deus rejeita a oferta dele, ele começa a nutrir ainda mais um ódio pelo irmão ao ponto de ele chegar a matar o próprio irmão. Então pensa assim, Caim não foi sincero, ele não tinha entregado o melhor que ele tinha. Em todos os momentos eu não sei, não posso dizer assim com convicção, porque eu não estava na cabeça de Caim, quais eram as intenções dele, mas a gente vê que não era sinceridade. Caim não tinha um coração aberto para receber a Deus, para receber o que Deus tinha proposto. Ele nem reconhecia que Deus tinha feito o melhor por ele, ou o que Deus Uhum. fazia por ele. Porque ele sempre estava preocupado no que ele fazia, no que ele podia fazer, no que ele podia conquistar. Então, eu acho um ponto, é importante prestar atenção nisso, para a gente não ter umas interpretações erradas, né? E achar que Caim fez tudo o que podia e mesmo assim foi rejeitado. Não, a sinceridade é muito importante e a gente dá para entender nessa história que Caim não tinha essa sinceridade. Verdade. E pensando nas ofertas, né? O que vocês acham? Zelo é sinônimo de fanatismo e de legalismo? Sobre esses termos, né? Quais são as diferenças entre eles? Bom, respondendo a pergunta da Cat, eu acredito que o zelo, para mim, ele se encaixa muito na questão do legalismo, no sentido da pessoa ser tão zelosa com o que ela faz, tipo, olha, é o que eu fiz, o que eu quis entregar. Então, me remete muito a Caim nesse sentido de fazer, e ainda, vírgula, me lembra Caim, no sentido de ser muito, tipo, olha, eu fiz, né? Ele entregou errado e tudo mais, não foi o que Deus tinha pedido. Isso a gente entende. Né? Eu acredito que se junta, de certa forma, com o legalismo nesse sentido, né? Das obras sobressaírem a sinceridade, como o Matheus tinha comentado na outra pergunta, né? Então, nesse sentido de eu falar, olha a minha oração, olha, você viu eu falando lá na frente, que bonito que eu falei, você viu como eu falei, entende? Nessas coisas que eu acho que nesses detalhes assim que a pessoa pega como se fosse, como a gente conversou, né? A obra é maior do que a fé, é maior que o amor nesse sentido. Exatamente. Eu penso muito semelhante com o comentário que eles fez, porque realmente eu vejo no fanatismo que o que eu acredito, o que eu quero, parece que ele se sobrepõe, mesmo que a gente fale que está fazendo isso por outra pessoa ou por Deus.
Porque a gente compreende, a gente acredita nisso, de que se você entregou sua vida a Deus, Deus está guiando ela. E a gente sabe pela Bíblia quem é esse Deus, que é um Deus de amor, é um Deus de justiça, é um Deus de sabedoria. Então, várias atitudes de quando a pessoa é fanática não estão alinhadas com o que Deus quer, sabe? Então é muito diferente de você se posicionar, de você manter uma posição firme diante do que o mundo oferece, do que você acredita, do que Deus revela na palavra dele, e que é diferente do que o mundo apresenta, do que você ser um fanático. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes, e o exemplo que me veio na cabeça foi de Paulo, né? Que a gente vê meio que duas pessoas na história de Paulo. Antes da conversão, que a Bíblia chama ele de Saulo, e depois da conversão como Paulo. Antes da conversão, eu vejo Paulo como um fanático, né? Que ele, até comentei aqui que ele estava disposto a matar pelo que acreditava. Que ele até chegou a apedrejar, é uma das pessoas que organizou o apedrejamento de Estevão. E depois da conversão, ele estava disposto a morrer pelo que ele acreditava. Ou seja, é como se ele tivesse entendido, ele tivesse se transformado por Cristo, ele começou a entender que os ideais de Cristo, o que Cristo queria, não eram coerentes com as atitudes que ele tinha antes. Ele continuou sendo uma pessoa firme, a gente vê a história de Paulo, a gente sabe que ele era uma pessoa firme, era uma pessoa que se posicionava, não era uma pessoa que se dobrava ou que se vendia, mas ele mudou totalmente a maneira de agir, como ele transmitia essas ideias. Ele não era mais aquele Paulo que estava disposto a, digamos assim, a arrumar o mundo pela força, porque ele sabia que a única coisa que pode arrumar o mundo é Jesus Cristo, entende? Então, eu acho que essa é a diferença que ficou para mim. E aí, quando você perguntou sobre sinônimo de zelo, se ele é fanatismo, eu acho que é justamente o contrário. Zelo é cuidado, né? É tomar muito cuidado. E é tão abrangente quanto o Senhor quer que a gente tome cuidado na nossa vida. E o que eu pensei quando você perguntou foi um lado um pouco diferente do Mate e da Liz, mas o quanto a gente também tem que tomar cuidado com o fanatismo religioso, né? Que a gente tem que zelar, porque nossos dias são aqui. Quantas pessoas acharam que Jesus ia voltar? E a Cat mesmo deu um exemplo quando a gente estava conversando antes, de pessoas que não quiseram fazer faculdade, ou não arranjaram trabalho, ou deixaram seus trabalhos porque achou que Jesus ia voltar rápido, e não aconteceu, e a vida continua. Então, o Senhor também colocou a gente aqui por um motivo. Talvez é porque na sua faculdade você vai encontrar alguém que precisa de você lá, para você falar de Jesus, ou para você abençoar a vida então, de alguém. Então, que a gente não pode esquecer também que a gente está aqui para fazer a obra, sim, mas a gente tem a nossa vida aqui também. Exatamente. E agora teremos um momento Falei com Mateus. Gente, antes de tudo, roda a vinheta. Momento Fala aí! Gente, esse é o momento do Fala Aí. Você já conhece, se você já assistiu aqui, já esteve conosco. Se você ainda não esteve conosco, o momento do Fala Aí é o momento que a gente resume a lição em uma palavra e a gente comenta aqui o porquê que nós escolhemos essa palavra. Você também pode deixar nos comentários qual foi a palavra que resumiu a lição dessa semana para você. E a gente está esperando, queremos ver qual foi a sua palavra. E eu vou começar então, e a minha palavra foi sinceridade. Como coloquei na primeira pergunta que a Cat fez, eu achei que sinceridade resumiu essa lição, porque é a sinceridade, na minha opinião, que define, que é a diferença entre Caim e Abel, é a diferença entre o zelo e o fanatismo que a gente falou. Eu sempre penso assim, é um pouco de divagação, sabe? Mas eu penso, se Caim fosse sincero na oferta dele, como que eu imagino que as coisas teriam acontecido? Deus continuaria tendo recusado, mas quando Caim tivesse visto, putz, eu errei, sabe? Deus pediu uma coisa, eu fiz outra. E aí você tem uma atitude, uma resposta totalmente diferente. Você tenta corrigir, você fala, não, Deus, realmente me perdoe. Porque você vê, a gente erra, acontece na nossa vida, sabe? Somos seres humanos, somos falhos, somos pecadores. Mas a sinceridade, ela permite que a gente reconheça o erro quando Deus aponta esse erro em nós, sabe? Quando Deus fala, Mateus, não tá legal isso, sabe? Não era isso que eu pedi, não era assim que era para fazer. Então eu permito Deus fazer a diferença na minha vida, sabe? Ter humildade para receber o conselho de Deus, para receber a correção de Deus. Eu acho que sinceridade é o que faz toda a diferença. A minha palavra é coração, no sentido de que Deus lê, sonda o nosso coração, o coração que eu falo, no sentido das nossas
assim, nossas ações, ele sonda o motivo que me levou a fazer isso. Então, eu acho que isso serve muito para o caso de Caim e Abel, qual que era a verdadeira intenção, né? Assim na vida, né? Do que adianta eu entregar, na questão do legalismo, acho que isso é muito presente, né? Do que adianta eu entregar o melhor que eu tenho, né? Sendo que eu não tô com a melhor intenção. Ou o que adianta, tipo, eu estar lá na frente, pregando no púlpito da igreja, sendo que eu não tô lá pela mensagem, mas para me mostrar, entende? Então, eu acho que essa é uma questão também muito forte. Então, no sentido de que Deus sonda o nosso coração e que ele faz toda a diferença. Eu pensei em duas palavras. Eu pensei em dependência e relacionamento, que tem muito a ver com o que a Alice falou também. Quando a gente depende do Senhor e a gente tem um bom relacionamento com Ele, ele sabe o que está lá dentro, né? Ele sabe qual a sua intenção na oferta, ele sabe qual a sua intenção no trabalho, ele sabe qual a sua intenção em todos os lugares. Então, quando você entende que você também é dependente dele, você faz com uma intenção melhor também. E sobre o zelo, ele ele vai moldar. Às vezes eu também acabo sendo um pouco legalista ou fanática em algum sentido da minha vida, porque a gente é falho, mas quando a gente está ali na dependência de Deus e sempre nutrindo o relacionamento com Ele, Ele vai mostrando, ó, filha, você errou aqui, melhor aqui. Então, é por isso que eu pensei nessas duas palavras. E eu pensei na palavra escolha, porque nós podemos escolher qual vai ser a nossa atitude diante do que Deus pede para nós. Mas qual que é o lado que pesa mais sobre o nosso coração? Eu acho que é isso que a gente precisa pensar. E para ajudar nessa reflexão, refletir sobre isso, tem um texto de sexta-feira, a parte de sexta-feira, que é da Ellen White. E ela disse assim: Caim e Abel representam duas classes que existiram no mundo até o fim dos tempos. Uma dessas classes se prevalece do sacrifício indicado para o pecado. A outra se arrisca a confiar em seus próprios méritos. É unicamente pelos méritos de Jesus que nossas transgressões podem ser perdoadas. Aqueles que não sentem necessidade do sangue de Cristo, que acham que sem a graça divina podem por suas próprias obras conseguir a aprovação de Deus, estão cometendo o mesmo erro de Caim. Então, essa foi a lição 2. Gabi, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, gente, por assistir o vídeo. E a gente espera na próxima semana. Tchau, gente. Tchau, gente. Então, esse te estimula a representar, Calma aí. a retribuir. Desculpa. Opa. Eita, Eu engasguei sozinha. Então, eu acredito que eu vou de novo do começo, que ficou horrível minha resposta. Eu confundi minha resposta. É um tema complicado, eu vou de novo, ficou horrível, né? Porque esse final ficou horrível. Sou eu, né? Pode ir? Não, tranquilo, Mas relaxa. pode.